ação civil de número 0259-341-59-2022, da Terceira Vara da Infância e Juventude, da comarca de Fortaleza, apelante Estado do Ceará e apelado José Cauã Araújo Cruz. Esse processo ele foi para o quórum ampliado, e nós temos aqui a presença, né, do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, que ficou também aguardando Vossa Excelência. Pois é um processo de relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, e na sessão de julgamento realizada em 30/10, a excelentíssima desembargadora, eminente relatora do feito, preliminarmente ministrou seu entendimento no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Maria Iracema Martins do Vale divergiu da relatora, no que for acompanhada por mim, em face da divergência apresentada, e diante do resultado não unânime, restou suspenso o julgamento do presente recurso, a fim que ocorresse a convocação de um membro de outra Câmara de Direito Público. E eis aqui o desembargador Evaldo. Então, digamos, eu e a desembargadora, esta velha causa questionada, né, em todas as sessões, é a questão do SEJA, né? Do SEJA. Pois é. A desembargadora Iracema divergiu, eu acompanhei, né, a divergência, e o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite acompanhou provisoriamente a divergência. E assim a turma, por maioria, julgou o recurso conhecido e desprovido nos termos da divergência inaugurada pela excelentíssima senhora desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, que fica responsável por lavrar o acórdão. E agradecendo, né, mais uma vez, a presença do desembargador Evaldo. Muito obrigada. Como sempre, ele, né, nos atende com muita distinção. Nada, presidente. Eu aqui agradeço, sempre à disposição, e boa tarde a todos e a todas. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tá, Luciano. Prazerzão. Bom, nós temos hoje uma pauta com muitas sustentações, né? Então, o primeiro pedido de sustentação, número 3, do SAGE, da segunda vara civil da comarca de Sobral, é o processo de número, uma série de 3 zeros, 227549/2009. Remetente o juiz de direito da segunda vara civil da comarca de Sobral, apelado Maria Núbia Serra Alves. A sustentação, neste caso, apelado Nicola Bruna Serra Alves e outros, né? A sustentação será feita pelo doutor Lucas Conrado Pereira Cipriano. Doutor Lucas, eu pergunto ao senhor se dispensa a leitura do relatório. Com certeza, excelência. O senhor tem o prazo regimental de 15 minutos para a sustentação. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência na posição elevada de presidência da Terceira Câmara de Direito Público. Cumprimento a desembargadora relatora, desembargadora Joriza, a qual me recebeu por diversas vezes neste processo, e pude a ela expor todas as razões que nos levaram a pleitear que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reavaliasse esta sentença. Cumprimento os demais desembargadores, senhores e senhoras serventuários, a pessoa do David, o ora secretário, os demais servidores do TJ, os colegas advogados presentes e as partes que nos assistem. Senhora presidente, demais desembargadores, este processo trata-se de uma apelação de remessa necessária com relação a um terreno que foi desapropriado no estado de Sobral no ano de 2009. E esta família passa, eu não diria assim, aguardando ansiosamente, mas de certa forma,
uma dolorosa espera com relação ao julgamento deste processo, porque, já antecipando a questão do mérito a Vossas Excelências, tudo que eles construíram em vida, o Estado desapropriou para construir, então, o Parque de Exposições do município de Sobral. E, senhor desembargador, lamentavelmente, quando da apresentação da inicial deste processo, e eu pude expor isso por várias vezes à desembargadora Joriza, o Estado sequer apresentou o indicativo técnico com relação ao valor do metro quadrado daquele terreno que seria objeto da desapropriação. No caso, os meus patrocinados, a senhora Núbia e a família dela. E a senhora Núbia, inclusive, a desembargadora Joriza teve a oportunidade de recebê-la, ela se encontra já em estado avançado de questão de saúde. Se não me falhar a memória, ela está com um mal de Parkinson e ela espera que obter ao menos uma resposta do Poder Judiciário com relação à extirpação do seu patrimônio lá, sem que houvesse um critério mínimo técnico com relação ao valor do imóvel expropriado. O Estado apresentou, à época, um valor e o juiz, de imediato, decretou a desapropriação e emitiu o Estado na posse naquele momento, tendo ali aquela família sido expropriada e tendo que procurar outros locais. Mas, de maneira objetiva, o que se discute aqui é apenas a questão do valor da desapropriação, que foi aferido através de perícia judicial. Esse processo veio a ser sentenciado e, quando da sentença, o juiz de planície inobservou os critérios técnicos que ele mesmo requisitou, ou seja, no período da instrução, o juiz requisitou uma perícia e, como ele mesmo disse, as folhas 55556, ele solicitou uma perícia para aferir o real valor dos bens expropriados. E a perícia foi feita. O perito, as folhas 754, 806, avaliou que o metro quadrado da área objeto da desapropriação valeria R$ 329,36. Esta foi uma perícia judicial feita atendendo a um pedido do juízo da segunda vara civil da comarca de Sobral. Contudo, quando da prolação da sentença de desembargadora Joriza, lamentavelmente o juiz estipulou que o valor seria R$ 50, sem fazer qualquer fundamentação técnica que se aliasse ou que o demonstrasse que ele se afastaria do laudo técnico que mesmo solicitou. E aí, este é o objeto desta apelação. Portanto, senhores desembargadores, chegando este processo ao tribunal, se não me falhar a memória, o senhor desembargador Washington despachou no sentido de que, até com finalidade de resguardar a apreciação pelo Tribunal de Justiça, que fosse feita uma nova perícia no imóvel na cidade de Sobral. E assim foi feita. E a perícia se encontra as folhas 1113 e 1151. Mas, de antemão, eu digo a Vossas Excelências que o valor distou totalmente dos R$ 50 que o juízo fixou na sentença, sem qualquer embasamento técnico. Inclusive, o Ministério Público, doutora Neves, que Vossa Excelência me perdoe, esqueci de cumprimentá-la, o Ministério Público se manifestou de maneira acertada neste processo. A doutora Maria Salustiana Arruda Porto, que me recebeu e que teve um cuidado com este processo, se manifestou, e eu peço até licença a Vossas Excelências para não fazer aqui qualquer leitura mais detalhada, mas parecer pelo provimento da apelação da dona Núbia e da família, reconhecendo a nulidade da sentença e a aplicação do valor designado pelo perito, ou seja, o que se pleiteia aqui é apenas justiça. O Estado desapropriou o terreno da dona Núbia e da família e que se aplique o valor que foi estabelecido de acordo com o que a perícia disse que o metro quadrado vale naquela área. E aí, posteriormente, o Estado, numa tentativa, eu diria, não muito respeitosa de descredibilizar o trabalho do perito, informou que o perito não teria observado a RT e o perito esclareceu que era desnecessário, assim como que as limitações administrativas ocorridas 9 anos depois deveriam ser objeto deveriam constar com relação à redução da desapropriação. E aí eu digo a Vossas Excelências apenas com relação à limitação administrativa constante no terreno objeto da desapropriação, que é a posição sedimentada nas Cortes Superiores, inclusive levei um memorial à desembargadora Joriza, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que as limitações administrativas, elas devem compreender a área e o valor com relação à desapropriação, ou seja, ainda que houvesse uma limitação administrativa, esse valor deveria englobar
o montante para fins de desapropriação. Inclusive, neste caso, a desapropriação ela foi feita em 2009 e a limitação de administrativa ocorreu em 2018, ou seja, vários anos depois. Se alguém deveria suportar o ônus da limitação, seria o Estado e não a parte que perdeu o seu imóvel. E o único ponto para finalizar, na verdade já me encaminhando para o final, senhores desembargadores, é com relação à não observância do juiz de primeiro grau, desembargador Vilauba, porque ele considerou que o valor do metro quadrado fosse a época da emissão da posse. E já há a posição sedimentada no âmbito do STJ de que o valor que deve ser fixado quando da indenização para fins de desapropriação é o valor à época do laudo pericial, desimportando a época da emissão na posse. Então, para não me estender mais e dada a quantidade de sustentações, rogo a vossas excelências também a observância do artigo 85 do CPC, neste caso, o parágrafo 3º, com relação à fração máxima da sucumbência a ser observada de acordo com o proveito econômico desta causa, pugnando a vossas excelências a total procedência do recurso de apelação da dona Núbia e da sua família, para que se faça nada mais além de justiça, e ela, que perdeu há tanto tempo o direito de usar e gozar da sua propriedade, que agora possa ser reparada pelo Estado de forma justa, observando rigorosamente, senhores desembargadores, o laudo pericial que se encontra nestes autos. A única coisa que a defesa pugna é que o laudo pericial com relação ao valor do metro quadrado, que não deve ser sequer inferior aos R$ 329 que foi estabelecido anteriormente, porque o laudo pericial realizado agora em sede do tribunal estabelece, inclusive, como o valor do metro quadrado novo, R$ 1.200, dando um abatimento em que em determinados momentos se observa um metro quadrado de R$ 600, para que se faça aqui a devida justiça. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Não estou ouvindo, desembargadora, está sem som. Desembargadora Joris está sem som. Tá. Microfone desligado. Estão ouvindo agora? Agora sim. Obrigada, presidente. Então, vou repetir. Inicialmente, eu penso até que poderia ter sido dispensada a manifestação do advogado. Certo. Mas eu entendo que é difícil identificar isso em razão do volume do voto extenso e a própria emenda extensa, porque são muitas coisas a considerar. Mas eu vou fazer, em respeito à sustentação, né, o resultado, né, que já foi votado, é não conhecer o recurso apresentado pelo espólio de Raimundo Monte Alverme Farias, por não atender à dialeticidade, conhecer e dar provimento parcial à remessa necessária para anular os capítulos do julgado que apreciam o montante indenizatório e os seus consectários, ante a inobservância do artigo 93, 9º da Constituição Federal. Em razão disso, né, uma vez que os recursos do Estado e também da senhora Maria Núbia questionam exatamente esses capítulos que estão sendo anulados, então o voto é no sentido de julgar prejudicados esses recursos e, aplicando a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente a ação de desapropriação por utilidade pública e fixando como justo valor indenizatório os valores conforme o laudo pericial de segundo grau, né, com o qual a senhora Núbia concordou. E, além do mais, dizer o óbvio, né, que os valores arbitrados deverão ser descontados as quantias já depositadas em juízo pelo Estado do Ceará. Em relação aos montantes indenizatórios, devem ser acrescidos de honorários no percentual de 1,5% da diferença entre a oferta inicial e as indenizações arbitradas por este juízo, e mais correção monetária a partir da data da avaliação e juros moratórios no percentual de 6% ao ano, a contar do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito. É como voto, senhora presidente. Então, nós já, o voto
de Vossa Excelência, conforme dito, né, um voto bem elaborado e a própria ementa. Então, vou só proclamar aqui o resultado e informando que tanto eu quanto a desembargadora... Não, eu e a desembargadora Iracema já acompanhamos. Já acompanhamos a relatora. Então, a turma, por unanimidade, julgou o recurso do espólio de Raimundo Montalverne Farias não conhecido, remessa necessária conhecida e parcialmente provida, prejudicados os apelos interpostos, parcialmente provido naquilo que Vossa Excelência especificou. Prejudicados os apelos interpostos pelo Estado do Ceará e por Maria Núbia Serra Alves e outros, doutor. Muito obrigada. Boa tarde. O 16 da pauta é o processo de número 06 22.403.81/2014. Auditoria Militar do Estado do Ceará. Apelante Damião de Assis Barbosa. A sustentação será feita pelo doutor José Erlânio Rodrigues, apelado o Estado do Ceará. A relatoria da eminente desembargadora Iracema, já acompanhada, o voto já acompanhado por mim, pelo desembargador Francisco Luciano Rodrigues. Então, o advogado encontra-se presente? Sim, virtualmente. Virtualmente? É o doutor José Erlânio, né? Boa tarde. Sim, boa tarde, doutor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. A senhora está me ouvindo bem? Estou. Obrigado. Então, o senhor tem o prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssima senhora relatora, desembargadora Iracema, desembargadora por excelência, eu agradeço aqui a disponibilidade que a senhora teve em receber tanto a mim, virtualmente, como Damião de Assis Barbosa, que conversou pessoalmente com Vossa Excelência. Muito obrigado. Saúdo também a desembargadora Maria Vilauba, desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, o secretário doutor Davi Aguiar Corte, como os demais que aí estão presentes. Eu acho que o procurador-geral de Justiça, a procuradora e o procurador que está presente, e os demais que estão na sala da audiência do Estado do Ceará. Excelência, eu peço vênia para citar uma frase de Rui Barbosa, patrono da nossa guerreira advocacia. Ele diz o seguinte: a força do direito deve superar o direito da força. A força do direito deve superar o direito da força. Por que assim inicia-se? Porque Damião de Assis Barbosa, soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, atribuíram a ele um crime de homicídio aqui na comarca do Crato. Atribuíram a ele um homicídio na comarca do Crato. Por conta disso, excelência, abriram vários conselhos contra ele. O primeiro conselho foi no dia 5 de agosto de 2011. E o primeiro conselho, como concluído estava, que ele deveria permanecer na fileira da Polícia Militar do Ceará com fundamento no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que é o princípio da inocência. Obviamente que, naquela oportunidade, eu acho que o processante não tinha conhecimento da súmula 18 do STF, o que é aplicado também ao caso específico. Veja bem, excelência, o primeiro, o procedimento é enviado à Procuradoria Geral de Disciplina, PGD, não concorda com a decisão. Ele volta de novo, faz o abre-se o segundo, conclui-se pela permanência dele, abre-se o terceiro. Até nos meus memoriais eu começo assim: abriu 1, 2, 3, 4, 5, até expulsá-lo. Perguntaria a Vossa Excelência, obviamente, quem sou eu, um advogado aqui do Crato, fazer essa indagação, mas eu peço essa vênia. Será, Excelência, que um juiz de primeiro grau poderia decidir e essa decisão ir para o segundo grau?
e lá o tribunal não concordar, mandar que ele decidisse de novo, que ele permanecesse, voltava de novo para o tribunal, e o tribunal mandava de volta para ele. Por que que isso não é possível? E na seara administrativa pode. Então, Excelência, para colocar, diante disso, Excelência, ele foi posto para fora, certo? Foi despedido por um ato ilegal do Procurador-Geral de Disciplina. Porque a fundamentação, Excelência, que ele levantou foi a Lei Complementar 98/2011, artigo 5º, inciso 1º. E veja bem, Excelência, a mesma Lei Complementar 98/2011, artigo 5º, inciso 8º. Quais são as atribuições do Controlador-Geral de Disciplina? Está aqui. Processar as sindicâncias e processos administrativos, disciplinares civis e militares, avocados pela CGT, e aplicar quaisquer penalidades, salvo a de demissão, Excelências, salvo a de demissão. Portanto, esse ato é nulo de direito. Se os senhores perceberem, a folha 181, o Estado do Ceará, que apostou todas as fichas. O juiz de primeiro grau, aqui, um juiz por excelência, o doutor Josué, que honra a toga que é, juiz, que cada processo para ele é individual. Nós temos aqui no CRAT o privilégio de ter um juiz, a equipe de doutor Josué. E veja bem, Excelências, a folha 181, o que é que diz a PGE? Sobre o vislumbrado magistério de melhor doutrina, portanto, entre as instâncias civil, administrativa e penal, prevalece a regra da incomunicabilidade, excetuando-se, todavia, certa circunstância, quando a decisão proferida no juízo criminal prevalecer, fazendo conjugado todas as ordens. Aqui eu chamo a atenção de Vossas Excelências, porque, veja bem, a PGE aplicou o artigo 386 do Código de Processo Penal, esquecendo, quiçá, que os crimes da competência do júri, fundamentados, houve uma revolução com a Lei 11.689/2008, que modificou toda a dinâmica, Excelência, no Tribunal Popular do Júri, toda a dinâmica. Então, quando o doutor Josué sentenciou, fundamentado lá no artigo 413, e o que é que diz, Excelência? O artigo 413 do Código de Processo Penal. Está lá, 413 do Código de Processo Penal. O juiz, fundamentalmente, pronunciará o acusado e convencido da materialidade do fato, da existência de vício de autoria ou de sua participação. Veja bem, Excelência, autoria ou participação. Vamos lá para o artigo 414 do Código de Processo Penal. Não se convencer da materialidade do fato ou da existência de insuficiente de autoria ou participação, o juiz fundamentalmente pronunciará um acusado, Excelência. Vamos lá para o artigo, Excelência. E vejam bem, os ritos dos crimes da competência do júri são totalmente diferentes do rito ordinário, lá no 386. O que é que foi que o juiz de primeiro grau, o Josué, decidiu? Prestem atenção, Excelência, o que é que o doutor Josué, fundamentado no artigo 403, ele diz assim, ó, no que tange à autoria, não há indício ou elemento de prova em desfavor do acusado Damião de Assis Barbosa. No que tange à autoria, não há nenhum indício ou elemento de prova em desfavor do acusado Damião de Assis Barbosa. Não se trata de hipótese de dúvida de autoria, cuja competência para a resolução do Tribunal do Júri, eis que nesse prevalece o júri pode societar. No caso em análise, não há nenhum indício de autoria em desfavor do acusado Damião de Assis Barbosa. E aqui, Excelência, o juiz de primeiro grau, ela
suspendeu o processo quando a equipe entrou com a apelação. Ela suspendeu porque, fundamentado no artigo 315 do CPC, porque o mérito administrativo era o mesmo mérito criminal. Suspendeu. Quando ele é impronunciado, aplica-se em relação ao Damião em mala parte. No processo penal, não pode haver interpretação em detrimento do acusado. E eu vou mais além, Celeste. O que é que diz o artigo 483 do Processo Penal? 483. Ele diz o seguinte: os quesitos serão formulados da seguinte ordem, sobre, primeiro, a materialidade e, segundo, sobre a autoria ou participação. Aqui eu peço, Celeste, com todo respeito, eu, sinceramente, eu tenho 25 anos como advocacia, sou um simples advogado aqui da região de Cariri. Obviamente que eu não posso dizer aqui o que é certo e o que é errado. Eu estou fazendo aqui uma visão do direito. E houve, ao meu ver, uma posição errônea em relação ao Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não se aplica ao 386, porque é um rito especial. E vamos entender aqui, Excelência, 11.689. Vamos colocar aqui o artigo 25, legítima defesa. O que é que acontecia antigamente, Excelência? Eram 7 quesitos, 7 quesitos. Se houve excesso do ou culposo, ou não é. Qual é a formulação da lei? Tem o quesito da materialidade e o segundo, da autoria ou participação. Só existem esses dois. Quer dizer, vamos supor que o Damião tivesse passado para a segunda fase. Aí perguntar. A materialidade está lá, aí vamos lá para a autoria. Damião de Assis Barbosa, cometeu 4, artigo 121, tal. Aí o Conselho de Sentença dizia, não, ele não foi o autor. Aí aplica-se o artigo 386 do Código de Processo Penal. Aplica-se, Excelência. Eu faço aqui um apelo de um cidadão. Imagine aí um policial militar do Estado do Ceará. 13 anos de corporação. 13 anos de corporação. Atribui a mim, Excelência, coloca José Armando Rodrigues, coloca o desembargador, coloca o desembargador, coloca o procurador, coloca o PGE, coloca João Maria. Essa é a posição dele. Aí vem o juiz, está no juiz e diz, não foi ele. Não foi ele, Excelência. Veja bem a excrescência que está acontecendo nesses autos. O Damião de Assis Barbosa fez um concurso para sócio-educador. Sócio-educador. O Estado disse que ele não poderia participar do processo porque ele respondeu por processo criminal. Eu entro com mandato de segurança aqui do Estado, o juiz concede. O Estado recorre. O Tribunal de Justiça transforma o mandato de segurança em uma ação ordinária. Então, ele tem que participar. Vamos lá, Excelência, o que é que diz a súmula 18 do STF? Pela falta residual do mérito depender e verificação da existência de fato delicioso, o juiz pode determinar. Não, vamos ver aqui. 18. Pela falta residual, não compreendida na absorção pelo juiz criminal, é admissível a punição administrativa do servidor. Aí eu pergunto, qual a falta residual cometida por Damião de Assis Barbosa? Vamos lá para o artigo 3, parágrafo 1 do Código Penal, condição sine qua non. Tira-se o homicídio da vida de Damião. Ele ia ser expulso do quadro de polícia, por quê, então? O que foi que ele cometeu? Se o Estado diz que ele não cometeu nada, ele continua a responder por quê? Isso é uma pena perpétua para esse rapaz, ele está aí presente, e essa minha defesa é uma defesa pro bono, porque ele não tem condições de pagar. Está aí na presença de Vossa Excelência, porque não pode pagar a minha estadia em Fortaleza, eu faço esse apelo, Excelência. Como advogado e como cidadão, como pai que ele é. Eu peço desculpas a Vossa Excelência por esse desabafo. Não entendo. Sinceramente, eu, como cidadão, José Armando Rodrigues, eu não entendo.
como é que o Estado, vou voltar aqui para o nosso patriarca, quando ele diz, o que é que vai prevalecer aqui? O direito ou a força? O que é que vai prevalecer? O direito ou a força? Me desculpem, eu gostaria aqui de agradecer a todos, especialmente a doutora Maria Iracema, que nos tratou com muita honradez, e obrigado a vocês. Boa tarde e que faça justiça. Muito obrigado. Iracema, Vossa Excelência quer acrescentar alguma Não, coisa? desembargadora, em atenção ao advogado que fez a sustentação, eu leio o projeto de emenda, que já foi votado por Vossa Excelência, né? Pela ação civil, ação ordinária, processo administrativo e disciplinar PAD, policial militar, observância ao exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistência de nulidade, recurso conhecido e não provido, sentença integralmente confirmada. É como voto, Excelência, mantendo meu voto provisório agora. Vossa Excelência, esse voto já acompanhado, né? Por mim, o desembargador Luciano. Então, o resultado é que a turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e desprovido. O 60, pedido de sustentação do PJE, foi retirado de pauta por indicação da relatora, neste caso aqui, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Aqui nós vamos para o 21. PJE. Nós agora entramos, né? PJE. Processo de número 021-7940-80-2022, da 10ª Vara da Fazenda Pública, uma apelação civil, apelantes Estado do Ceará e outros, apelados TV Norte do Ceará Limitada, Rádio Verdes Mares Limitada e Televisão Verdes Mares Limitada. Este processo é de minha relatoria e já acompanhado voto pelos desembargadores Luciano e desembargadora Iracema. Desembargadora Iracema, exatamente, porque a desembargadora Joriza entende, né, a sua suspeição por foro íntimo. As sustentações aqui serão feitas pela doutora Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa e Amanda Emily Mota Nogueira. Então, doutora Liliane, né? Vai iniciar. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Então, pelo prazo regimental de 15 minutos, Vossa Excelência pode. A pessoa da presidente dessa terceira Câmara de Direito Público, a desembargadora Maria Glauba, a quem estimo muito carinho, sempre recebe a gente com o maior prazer, respeito e dignidade. Obrigada, desembargadora, aos demais que aqui compõem esta sessão. Bem, aqui é um caso simples, certo? Já é conhecido nesta corte, que é sobre demanda contratada. Serei breve, porque temos súmulas, temos decisões da própria Câmara que diz o quê? Que efetivamente só deve se utilizar, o ICMS só deve incidir sobre a demanda efetivamente utilizada. Inclusive, o juízo de piso entendeu favorável aos nossos contribuintes, e aí o Estado do Ceará veio com um recurso apelatório, alegando fatos que não merecem prosperar, do tipo que desde 2014 temos o decreto que fala que não deve incidir o ICMS sobre a demanda que não foi utilizada. No que pese termos esse decreto, nem sempre quando temos uma legislação, essa legislação é logo de imediato aplicada. Então, os argumentos tecidos pelo ente estadual tão somente com prova e redesignação dele da sentença ter sido favorável. Inclusive, ele traz no recurso apelatório, excelências, a argumentação de que olha, nobres julgadores, aqui a gente vai ter que dar provimento à apelação, isso o Estado do Ceará, tendo em vista que não há
não há que se alegar que houve a incidência do ICMS, tendo em vista o decreto. No entanto, Excelências, não trouxe ao auto nenhum fato desconstitutivo do direito dos nossos apelados. Desse modo, Excelência, sendo este um fato e a matéria ser amplamente debatida, conhecida, com súmulas do STJ, já com decisões da Corte Suprema, eu rogo para que o recurso de apelação do Estado do Ceará não seja conhecido e sequer provido. Obrigada, Excelência. Por nada, doutora. A doutora Amanda Emily. Amanda vai querer complementar. A Amanda veio como acompanhante, Excelência. Tá, ok. Obrigada. Então, em homenagem, né, a sua presença e paciência e tudo mais que ficou, né, de uma Câmara para outra, eu vou ler o projeto de emenda. Ok. Tributária pela ação civil em ação declaratória acumulada com repetição de indébito, ICMS, incidente sobre energia elétrica efetivamente consumida, súmula número 391 do STJ e tema 176 do Supremo Tribunal Federal. Alegação de falta de interesse de agir afastada, atualização do débito, impossibilidade de acumulação da Selic com outros índices, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada para determinar a incidência exclusiva da taxa Selic para juros e correção monetária. Ok, desembargadora, obrigada. Bom, proclamando o resultado, a turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e parcialmente provido. O 27 do PJE, né, da pauta, uma apelação de número 02800683 de 2021, segunda vara da comarca de Beberibe. Apelante, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMAS e outros. A sustentação aqui será feita pelo doutor Diogo Musi. Eu acho que inclusive, é procurador do Estado, não é, doutor? Pois é, esse processo é de relatoria da desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, já foi acompanhado por mim e o desembargador Luciano ainda não votou. É o 27 da pauta do PJE, desembargador Luciano. Esse sistema aqui volta e ele não aparece. Roda a Lagoa do Uruguai. Tudo bem. Então, doutor Diogo... Ele acompanhou? Eu não ouvi o voto, Vossa Excelência. Eu vou acompanhar a senhora. Doutor Diogo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelentíssima desembargadora, dispensamos sim pelo Estado do Ceará. Tudo bem. Então, a Vossa Excelência, o prazo regimental de 15 minutos. Bom, boa tarde a todos, excelentíssima senhora desembargadora presidente dessa paulina terceira Câmara, excelentíssima senhora desembargadora relatora nesses autos da apelação civil, excelentíssimas desembargadoras e excelentíssimos desembargadores integrantes desse órgão julgador. É um prazer e uma honra estar aqui realizando essa sustentação oral pelo Estado do Ceará, né, nos autos desta apelação cível e dentre os motivos que estão a ensejar esse pleito de sustentação oral, está a notória contradição que existiu nos autos quando da prolação da sentença de primeiro grau, excelências. Para o Estado do Ceará, vossas excelências que acompanham a efetiva administração pública ambiental e todas as políticas públicas ambientais estaduais,
nós temos o Estado do Ceará aí na vanguarda da proteção ambiental no Brasil e em determinados países, inclusive né, exteriores, sendo citado como referência. No caso dos autos, nós estamos motivados por uma ação civil pública em que o Ministério Público Estadual, e aqui peço perdão, boa tarde à excelentíssima Procuradora de Justiça, doutora Maria Neves Feitosa, o órgão, né, o Parquê Estadual ajuizou essa ação civil pública sob o argumento de uma necessária proteção ambiental com a definição do plano de manejo da APA da Lagoa do Uruaú, assim como pleiteando a suspensão de todos os licenciamentos na autarquia ambiental estadual, na SEMAS, enquanto não ocorresse o deslinde, o trânsito em julgado dessa ação civil pública, né? E o Estado do Ceará, desde o início, fez aportar aos autos, né, quando da sua contestação, assim como a SEMAS, em 5 meses anteriores à própria sentença, argumentos demonstrando tanto o cuidado ambiental, né, que existia tanto nos licenciamentos, por conta do próprio procedimento, a razão do procedimento, né, uma licença ou ato vinculado, aí voltado exatamente para a proteção e o cumprimento da legislação ambiental, e naquela época o fato de não existir devidamente publicado o plano de manejo da APA da Lagoa do Uruaú, se fez questão de demonstrar que não estava resultando numa desproteção ambiental. A própria APA da Lagoa do Uruaú, ela foi criada por um decreto de 99, anterior, inclusive, à lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que veio em 2000, já detinha uma legislação também estadual, uma lei de 2008, sobre o uso, né, do solo na própria região da APA. Já existia um conselho gestor deliberativo e todo o conselho instituído por portaria desde 2016. Então, o cuidado do Estado foi demonstrar que, naquele momento, o fato da inexistência da publicação, da aprovação do plano de manejo atualizado, revisado, tal como pretendido, não sinalizava em uma falta de proteção ambiental, e mais do que isso, que já naquele momento, informações oficiais já aportaram aos autos, demonstrando que a própria APA da Lagoa do Uruaú, ela estava sofrendo uma ampliação das suas cautelas ambientais, das suas precauções ambientais e da sua área territorial. Nós estamos falando de uma APA que inicialmente detinha aproximados 2.680 hectares, e essa APA passou a conter 3.158 hectares. Nessa última ampliação, que foi devidamente realizada por ato, no caso, até um ato legislativo, uma espécie legislativa, foi a Lei 18.302, de 2022, e o plano de manejo que lhe antecedeu já levou em consideração, inclusive, essa área aumentada. Diga-se aqui de passagem, excelências, que esse aumento de área, ele não se deu por um motivo de descuidado ou de falta de precaução antecedente, não. Esse aumento de área, ele buscou agregar situações que já eram também protegidas pela legislação ambiental. Incluiu a área das dunas, que desde o primário Código Florestal já era uma área de preservação permanente, assim como fez incluir vegetações consideradas relevantes para toda aquela reserva de biosfera, todo aquele ecossistema ambiental daquela zona de uso sustentável. E aí, após todas essas informações dos autos, houve um pleito, excelentíssimos e excelentíssimas desembargadores, para que o douto juízo de primeiro grau verificasse, obviamente, e declarasse a própria perda de objeto dos autos por conta da aprovação efetiva do plano de manejo pretendido, da sua publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará, pela portaria 83 de 2022, foi publicado no Diário Oficial do Estado e juntado aos autos 5 meses anteriores à sentença,
No entanto, o excelentíssimo juiz de primeira instância, ele, sob uma dúvida que ele, nos autos ali na fundamentação da sentença, entendeu subjetivamente no seu livre convencimento como razoável, né, em vez de buscar, então, melhor instruir ou suprimir a dúvida que ali existia, o douto juízo entendeu por bem sentenciar pela integral procedência da ação civil pública, ao argumento de que, embora tivesse sido aportada aos autos a informação do plano de manejo aprovado, o documento que foi de ofício buscado no link da Secretaria de Meio Ambiente falava em 2019 e não em 2022, quando da aprovação. Foi reportada também na própria sentença a menção de que a associação lá dos moradores, assim como parte lá do conselho, né, da representatividade do assento do conselho, mencionou que existiam textos divergentes daquilo que foi sugestão da associação para aquilo que foi efetivamente incorporado como política pública no ato, né, normativo estadual. E aí, em razão dessas situações, não somente a sentença acabou firmando a procedência, mas também culminou por determinar que o Estado do Ceará e a CEMAS, vou falar um pouco sobre o tópico da CEMAS, mas que o Estado do Ceará apresentasse comprovadamente um plano de implantação, um cronograma de implantação daquilo que já estava nos autos comprovadamente realizado, para em 6 meses apresentar a efetiva realização do plano de manejo, um cronograma de implantação, a coisas que produtos, né, normativos, produtos de norma administrativa, produtos de precaução ambiental e de proteção ambiental que já estavam nos autos devidamente publicados, seguindo a conformidade legal. Inclusive, o Estado do Ceará teve um cuidado nessa lei que ampliou o limite territorial da unidade de conservação, embora saibamos que para ampliação não se exige texto legal, poderia ter sido por ato do próprio chefe do Executivo, mas mesmo assim foi submetido à douta Assembleia Legislativa, publicada essa legislação com ampliação da área, com os diversos zoneamentos, né, do uso sustentável, criando uma zona de uso restrito, uma zona de uso comunitário, zonas urbanas da própria, no interior da própria poligonal preservada. Então, o Estado do Ceará tem, nos autos comprovadamente, o integral exaurimento do que era a pretensão ministerial inicial e a comprovada realização do que a sentença programaticamente determinou fosse realizado em um período de até 6 meses, inclusive imputando multas altíssimas para o Estado do Ceará, para a autarquia ambiental, e o Estado se viu na problemática de uma unidade de conservação, quando sequer existia a lei nacional exigindo, um ambiente preservado, um ambiente em que agora mesmo noticiados os governadores do Nordeste estão buscando fundo para a preservação da caatinga. Nós temos lá na APA da Lagoa do Uruaú um importante percentual de vegetação caatinga. No momento que nós temos no nosso estado há décadas uma autarquia ambiental com maestria cuidando de todos os licenciamentos. A legislação reportou que qualquer tipo de atividade, instalação, obra, construção na APA será de competência da CEMAS, superando inclusive as próprias divisões conceituais de abrangência de impacto, estará tudo sob a necessidade de gestão, de autorização do Conselho Gestor da APA, estará tudo sob a necessidade de anuência, estará tudo sendo licenciado pelo órgão, pela autarquia ambiental, integrante do próprio ente que criou a APA. Então,
excelentíssimas senhoras desembargadores, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima procuradora de justiça dessa polenda terceira Câmara, o que o Estado do Ceará pleiteia é que seja verificada essa divergência que existiu, essa notória falta de... a dúvida que existiu pelo magistrado, porém que está devidamente comprovado nos autos, assim como a superação de todas as pretensões, desde a publicação do plano de manejo, os documentos conforme submeteram-se a todas as reuniões e as participações, o próprio contexto cronológico do Estado do Ceará, de em pleno início de uma pandemia, os documentos reportam aí com participação do PRODETUR, né, Projeto Nacional de Política da Administração Federal, com o Banco Mundial, com o Banco Nacional, em plena época de pandemia, já os estudos, os trabalhos no próprio site da SEMA, que vieram a se tornar oficiais, mas trabalhando ao longo de um período pandêmico, com todos os levantamentos multidisciplinares, entendendo o Estado ter sido plenamente satisfeita a pretensão. No que diz respeito, e pedindo aqui uma parte, excelentíssima senhora desembargadora presidente, com relação ao tempo desta sustentação oral, quero aqui pleitear, caso não esteja, a falar um pouco sobre a questão da própria SEMASSE, da autarquia, porque essa foi a que se viu mais prejudicada com a decisão judicial, uma vez que nos autos foi determinada a imediata paralisação e a suspensão de todos os licenciamentos ambientais, né, de toda a segurança jurídica ambiental para qualquer atividade ou instalação naquela unidade de conservação. E essa paralisação, ela acaba indo no sentido diametralmente oposto, né, ao que se entende por cuidado, por precaução ambiental e por ambientalidade, por segurança jurídica. Na hora que se pretende fazer com que uma autarquia que, por leis, tenha a existência fundamentada para exercer a atribuição legal de proceder com os licenciamentos ambientais, de fazer observar a legislação, o sistema jurídico normativo ambiental, no momento em que ela é impedida de exercer essa atribuição, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que se pretende, né, como ideal de preservação, lá na APA da Lagoa do Uruaú, ele ficou completamente desabrigado, descoberto. Então, a SEMASSE, a Procuradoria do Estado, pelo exercício aí da representação, né, que incumbe aos procuradores do Estado, sendo a outra parte nos autos e sendo a apelante, o pleito é que seja observado que também foram superadas todas as pretensões pelo pedido de ausência, né, ulterior das condições da ação, mas também pela necessária revogação, caso assim não se entenda, da proibição que se deu para que todos os licenciamentos que ali ocorressem, né, fossem suspensos ou fossem paralisados. Uma vez que a legislação, independente da existência ou não da APA, toda a legislação ambiental está sendo atendida, cumprida com os atos vinculados, independente ou não da existência do órgão gestor e do plano de manejo, a legislação persiste a mesma e havia legislação prevendo como se davam os usos, os costumes, e esse é o pleito pela autarquia ambiental estadual, excelentíssimos e excelentíssimas desembargadoras e desembargadores. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor. Antes de passar a palavra à desembargadora Iracema, né, eminente relatora deste processo, a nossa nobre procuradora quer se manifestar acerca, né, deste processo. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a todos. Boa tarde. Na pessoa da senhora presidente. Apenas a minha manifestação, ela vai se ater muito às contrarrazões de recurso
em respeito ao trabalho desenvolvido pelo Ministério Público nessa comarca, em respeito e por zelo e obrigação nossa do Ministério Público de zelar pelo direito humano fundamental ao meio ambiente, né, a preservação do meio ambiente, e para que todos tenham conhecimento do que o nosso colega vislumbrou lá no local, né? Nós, em segunda instância, às vezes ficamos mais distanciados, mas eu acho sempre importante ressaltar o trabalho do colega e a importância que o Ministério Público dá à preservação do meio ambiente, que lá não envolve só essa questão do meio ambiente, como também a preservação e a subsistência daquelas pessoas que integram e moram e residem e tiram a sua subsistência daquela lagoa. O que é ressaltado que, examinado de forma bem percussiente os autos, né, fazendo todo o cotejo dos instrumentos probatórios, colacionados todos os documentos aos autos, o Ministério Público entendeu que essa sentença deve ser preservada, salvo em um tópico que nós iremos frisar. O Ministério Público, ele reforçou que lá ele ouviu a gestora da APA, da Lagoa do Uraú, a senhora Maírla Maria Menezes Castelo Branco, e juntou aos autos a mídia, né? No momento em que ela foi ouvida dessa outiva, a gestora confirmou em grande medida as denúncias que deram ensejo à instauração da ação civil pública, dada a relevância de suas palavras, por ser a gestora do comitê, né? A conclusão da manifestação, ele achou por bem transcrever, né? Porque essa é uma prova importante, porque ela era gestora do comitê. A senhora Maírla, gestora da APA da Lagoa do Uraú, há aproximadamente 7 anos, disse que os estudos para a elaboração do plano de manejo daquela unidade de conservação começaram ainda no ano de 2019, por uma empresa contratada, bem como que esse estudo foi formulado por profissionais técnicos de várias formações. Acrescentou que, por conta da pandemia, as reuniões para a apresentação das minutas do plano de manejo ao Conselho iniciaram-se apenas em 2021. Esclareceu que, naquele ano, ocorreram entre 4 a 6 reuniões do Conselho para discutir o plano de manejo. Isso é importante, senhores, porque depois, em um certo momento, nós vamos ficar aqui, vai ficar aqui configurado que as decisões foram tomadas em desacordo com estas reuniões e essas decisões. Nenhuma em 2022, todas devidamente registradas em ata. Revelou que, em junho ou julho de 2021, houve uma reunião do Conselho Deliberativo, no bojo da qual o plano de manejo foi aprovado de forma unânime por seus membros, ressaltando dispor de ata da citada reunião. Garantiu que, nessa mesma reunião, decidiu-se que não poderia haver nenhum tipo de desmembramento dentro da APA da Lagoa do Uraú. Esclareceu que, meses depois, houve uma reunião na SEMASSE com o município e a SEMA para que fossem realizadas mudanças no plano de manejo, declinando outras reuniões nesse sentido, em que ela não participou, nem os demais membros do Conselho Gestor, acrescenta-se. Confirmou que, no âmbito do plano de manejo, que foi publicado por portaria pela SEMA, de forma diversa do que for aprovado pelo Conselho Deliberativo, foram incluídas previsões de desmembramento na APA da Lagoa do Uraú, as quais já tinham sido discutidas pelo Conselho Deliberativo e rechaçadas. Evidenciou que essas previsões foram inseridas por determinação de seus respectivos superiores hierárquicos. Disse, no particular, que não houve feito qualquer estudo complementar pela empresa que elaborou o plano de manejo, sobre as exceções de desmembramentos que foram inseridas. Ou seja, o Conselho tomou deliberações, a empresa apresentou um plano e depois isso foi feito diferente. Ratificou que, com a publicação do plano de manejo, foram efetivadas modificações na poligonal da APA da Lagoa do Uraú, esclarecendo que foram retiradas algumas áreas e acrescentadas outras.
Pontuou ainda que o Conselho Gestor é composto por 3 representantes de órgãos públicos estatuais, 3 de órgãos municipais, 3 das comunidades e 3 dos veranistas, sendo que essa composição está disposta em uma portaria. À luz do vasto material probatório acima descrito, de bom ouvir evidenciar que a Lei Estadual nº 14.050/2008, que de forma inconteste imputa as decisões do Conselho Gestor da APA da Lagoa do Uruaú caráter deliberativo, discrimina em seus artigos 19 e 20, inclusive atribuições de executar e revisar, com mais razão ainda aprovar o competente plano de manejo. Eu não vou ler aqui os artigos da portaria, mas ele cita o artigo 19, 20 e o parágrafo. A propósito, conforme apontado pela AMAPLU e confirmado pela gestora, a SEMA, ao arrepio de deliberações do Conselho Gestor, acrescentou disposições no plano do manejo publicado no dia 6 de junho do ano em curso, que inclusive já haviam sido rejeitadas de forma unânime por aquele órgão paritário, em especial aquela que veda o parcelamento de solo urbano da APA. Na espécie, de forma mais detalhada, vale colacionar os trechos da documentação fornecida pela APA. Então, assim, aqui ele apresenta tudo o que foi as propostas apresentadas nos zoneamentos e todas as deliberações ocorridas na reunião, né, na 22ª, o projeto. Ocorre que, em afronta ao estabelecido pelo Conselho Deliberativo, consta do plano de manejo publicado no último dia 6 de junho, em encarte 4, folhas 5 e seguinte, exceções à vedação de parcelamento do solo urbano em 4 das 5 zonas em que a APA foi dividida, quais sejam zona de uso moderado, zona de uso comunitário, zona urbana 1, zona urbana 2, mantendo a proibição somente em relação à zona de uso restrito. Então, aqui tem nos autos, os senhores podem consultar. Então, o que ele reitera? Reitera toda a cronologia de aprovação do plano de manejo pelo Conselho Deliberativo, conforme acima descrito, foi confirmado pela gestora da APA, que, aliás, acrescentou que não houve qualquer reunião do órgão para apreciar essas alterações inseridas no plano de manejo ora vergastados, e ainda que foram lá colocadas sem qualquer estudo ambiental prévio que as subsidiasse por ordem de seus superiores hierárquicos. Ora, sem adentrar-se na viabilidade técnica e oportunidade das inserções das duas exceções à vedação de parcelamento do solo, até porque não há estudos técnicos para tanto, o que ressoa de extrema gravidade é que o acervo probatório converge para a conclusão de que foram lá postas de forma aparentemente arbitrária, negligenciando as deliberações do Conselho Gestor, essas sim, formatadas a partir de inúmeras reuniões em que foram discutidos aspectos sobre modo complexos, embasados em estudo técnico realizado por profissionais, integrantes de empresa especializada devidamente contratada pelo Estado do Ceará. Portanto, na medida que não houve respeito na integralidade às deliberações do Conselho Gestor e que as exceções postas pela SEMA, de forma unilateral, não se subsidiaram em qualquer estudo técnico-ambiental, tem-se por configurada evidente afronta formal e material, respectivamente, às disposições do artigo 19 e 20 da Lei Estadual número 14.050/2008, os artigos incisos 17, 27 e 28 da Lei 9.985/2000. As ilegalidades que permeiam a multicitada portaria, no entanto, não se restringem aos relevantes aspectos pontuados em epígrafes. Isso porque, ao alterar dispositivos constantes de lei, esse ato administrativo inovou a poligonal da APA da Lagoa do Uruaú, acrescentando novas áreas e excluindo outras. Então, senhores, consoante contexto explicitado, uma vez que a portaria 83/2022 apresenta plano de manejo em evidente contrariedade àquele aprovado pelo Conselho, a par de este imprimir alterações na poligonal e zoneamento da unidade de conservação, que apenas poderiam ser realizadas por intermédio de alteração legislativa, tem que ambos se apresentam eivados de absoluta nulidade, não se reputando viável, pois o acolhimento das razões recursais formuladas pela SEMASSE.
O que o Ministério Público entende, né, e defende é que a sentença prolatada ela seja acatada, né? Porque, como ficou bem patenteado nos autos, o que foi feito, ele não seguiu as normas técnicas e nem os estudos e acompanhamento do núcleo gestor da APA. Obrigada, senhores. Desembargador Iracema, Vossa Excelência quer acrescentar mais Muito alguma? obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor desembargador Luciano, desembargadora Joriza, doutora Neves, representando o Ministério Público, Procurador-Geral do Estado. Eu começo assim, só dizendo que assiste razão ao Ministério Público. Tem que haver um plano de manejo adequado que atenda todos os requisitos legais. Agora, o meu projeto de emenda resume apelação civil, constitucional, administrativa, ação civil pública, preliminar perda do objeto afastada, mérito APA da Lagoa do Uraú, suspensão de processo da SEMAS, que envolve licença, autorização e ou permissão para atividades e obras na área, possibilidade e necessidade da criação de aprovação de um plano de manejo pelo Estado de Ceará, Lei 9985/2000, artigo 27 e 28, risco de danos ao meio ambiente. É só o que nós falamos hoje, é o meio ambiente, a preocupação nossa toda com o meio ambiente. Controle de legalidade pelo judiciário dos atos de administração. Violação ao princípio da separação dos poderes não configurada, em concreto. Precedência do Tribunal de Justiça, recurso conhecido e não provido, sentença mantida. É com o voto, senhora presidente. Excelência, proclamando aqui o resultado, né? A turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e desprovido, como Vossa Excelência assim o fez. O 30 da pauta do PJE é o processo de número 027600335/2021, sétima Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, uma apelação civil, apelante Embracon, administradora de consórcio limitada. Este processo é de relatoria da eminente desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, já acompanhada por mim e pela desembargadora Iracema. A sustentação será feita pela doutora Melissa Miyuki Sakurai. Doutora Melissa está presente, Davi? Boa tarde, Excelência. Nesse caso, quem irá sustentar pela Embracon será Larissa Alves, serei eu, tá certo? Eu vou colocar aqui os meus dados. Ao término, eu coloco os meus dados aqui no bate-papo, tá bom? Ok. Doutora Larissa, a senhora dispensa. Ela tem. Ele tá. Se está nos autos, né? Doutora, a senhora tem procuração nos autos? Sim, Excelência, tem subestabelecimento. Ok. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, a senhora, o prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação. Boa tarde a todos novamente. Cumprimento a todos, na pessoa da presidente da sessão. Sintam-se todos os presentes cumprimentados. No presente caso, uma das consorciadas da empresa da Embracon ingressou com reclamação no PROCON, aduzindo que celebrou o contrato com a Embracon e recebeu informação que havia sido contemplada e no consórcio, mas que para a liberação desse crédito foi exigido documentos e valores que chegavam a aproximadamente R$ 7.000 e que seria liberado apenas 70% do valor, o restante dos 30% só ao final, certo? Ela entrou com essa reclamação no PROCON. A Embracon apresentou defesa na esfera administrativa, compareceu à audiência de conciliação, apresentou todos os esclarecimentos necessários, só que, apesar de praticar todos os atos administrativos conforme o requerido, ela recebeu uma decisão do PROCON aplicando multa de aproximadamente, o valor atualizado, de R$ 27.000.
Resumidamente, a Embracon foi penalizada e multada por agir dentro do que a lei permite. Vejam só, a consociada, certo? A consumidora, ela não concordou com o procedimento de contemplação, também não concordou com o reembolso posterior ao encerramento do grupo, já que ela estava inadimplente. E essas questões, todas essas questões foram discriminadas no contrato esse que ela própria assinou. No PROCON, a Embracon também prestou todos os esclarecimentos, explicou todas essas questões, e mesmo assim, ao término do processo administrativo, a Embracon recebeu essa multa nesse valor. No caso, a associada, ela deixou de contribuir com as prestações mensais, consequentemente, ela se tornou uma consociada excluída do grupo do consórcio. Mesmo deixando de contribuir com as prestações do grupo, ainda assim, as obrigações e os deveres tanto tem para a Embracon quanto para a consociada. Obrigações estas estampadas no contrato de consórcio, que, repito, a consociada assinou e tinha ciência de todos os termos, só que apesar de ter assinado o contrato e apesar da legislação vigente, o consorciado não aceitou aguardar o término do grupo do consórcio para receber o valor devolutivo e ingressou com essa reclamação no PROCON. Foi essa reclamação do PROCON que resultou na multa que está sendo questionada nesse momento. É claro que não houve nenhuma vantagem oferida pela Embracon, a Embracon não recebeu nenhuma vantagem indevida, também não houve prejuízos causados à consumidora, à consorciada, uma vez que a relação contratual se deu de forma clara, tendo a consumidora assinado e concordado com todas as cláusulas contratuais. Então, não entendemos devida a multa aplicada pelo PROCON. Nós não estamos questionando aqui a marcha do processo administrativo, que ele caminhou de forma adequada. O que nós estamos questionando é a validade da multa aplicada pelo órgão, ao passo que, conforme amplamente demonstrado, se funda de forma ilegal, porque a Embracon não agiu de forma ilícita ou negligente com o consumidor. Então, considerando o pacto contratual celebrado pela Embracon e a consorciada, considerando que a Embracon agiu de forma correta e negligente junto ao processo administrativo, no PROCON também, considerando as cláusulas do contrato, que são legais, é certo que não pode haver nenhuma multa pelo órgão administrativo, sendo que não houve nenhum ato legal praticado pela Embracon e nem foi ferido nenhum direito do consumidor. Então, também não seria razoável uma aplicação de uma multa de aproximadamente R$27 mil. Por isso, a Embracon decretou o presente mandado de segurança para anular o ato administrativo, anular a multa aplicada, considerando os aspectos expostos tanto na apelação quanto no processo como um todo. Ficou claro que não houve abusividade ou ilegalidade praticada pela Embracon ou auferimento de qualquer outra vantagem para a Embracon que ensejasse a aplicação dessa multa. Desse modo, resumidamente, a Embracon requer às excelências o provimento do presente recurso de apelação com a reforma da referida sentença com o fim de declarar a nulidade da decisão administrativa para anular essa multa aplicada pelo PROCON. É o que requer, agradeço a atenção de todos e fico disponível para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, doutora. Desembargadora Joriza. Obrigada, presidente. Eu vou ler a proposta de emenda. Apelação civil, direito administrativo, consumidor e processual civil. Mandado de segurança, preliminar de falta de dialeticidade, rejeição. Mérito, anulação de multa aplicada pelo PROCON, infração ao Código de Defesa do Consumidor. Controle de legalidade pelo Poder Judiciário, inexistência de vícios que justifiquem a intervenção judicial. Princípios do contraditório do devido processo legal respeitados. Multa arbitrada em patamar razoável, ausência de prova de direito líquido e certo, amparado pela via mandamental. Sentença que denegou a segurança mantida, apelação conhecida e desprovida. Como voto, presidente. Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e desprovido. O de número 35 é o processo de número 0050 45084 2021. Vara Única da Comarca de Heriutaba, é uma apelação
civil, apelante município de Varjota. A sustentação será feita pelo doutor João José Mororó de Sá Gonzaga Moreira, de relatoria da desembargadora Joriza, e já acompanhado, né, o voto por mim e pela desembargadora Iracema. O doutor está presente. Sim, excelência. Virtualmente, excelência. Doutor João José Mororó, José. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, excelência. Antes de iniciar, né, a sustentação oral, eu quero informar que o voto foi favorável. O senhor representa aqui neste processo? O município, a Procuradoria do município de Varjota. De Varjota, pois é. E o voto foi favorável ao senhor, ao seu constituinte. Assim sendo, excelência, o município dispensa a sustentação oral, uma vez que a apelação foi provida. Muito obrigada. Então, proclamando aqui o resultado, né? A turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e provido. Boa tarde, excelência. O processo Boa tarde, Boa tarde, doutor. Processo de número 40 é o processo de número 0232-25953-2022. Também da 7ª Vara da Fazenda Pública, uma apelação civil, apelante Madeiro Indústria e Comércio S.A. Esse processo é de relatoria do eminente desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, já acompanhado pelas desembargadoras Joriza e Iracema. A sustentação será feita pela doutora Vanessa Teixeira Campos. A doutora Vanessa já está aqui. Doutora Vanessa, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, com a senhora, né, o prazo regimental para a sua sustentação, um prazo de 15 minutos. Boa tarde, excelências. É um prazer estar aqui sustentando nessa corte. A matéria de fundo aqui trata de afastar a exigência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, de uma forma mais simples, o Madeiro, ele tem a sua matriz estabelecida no Paraná e tem filiais em vários estados da federação, dentre eles o estado do Ceará. Então, os ativos imobilizados e os materiais de uso e consumo, o Madeiro, por questões logísticas, optou por realizar as aquisições na matriz, no Paraná, e realizar a transferência desses ativos, desses bens, para as suas filiais, dentre elas a localizada no estado do Ceará. Excelência, os senhores me ouvem bem? Sim, perfeito. Tá. Dando continuidade, na entrada desses ativos, desses bens, no estabelecimento filial do estado do Ceará, o estado exige o ICMS de FAO. Portanto, a gente pleiteia o afastamento do ICMS nessa etapa da operação. Em operações mais esporádicas, o Madeiro também realiza a transferência na saída do estabelecimento do Ceará para outros estabelecimentos filiais. Oi. Doutora Vanessa, interrompendo aqui a senhora com todo, né, respeito, este processo aqui, ele acolhe realmente, né, a pretensão da senhora, quando o desembargador Luciano vota, né, pela sentença, por anular a sentença e retornar os autos à vara de origem. Então, eu posso proclamar o voto, desembargador. A turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada, retorno dos autos à origem. Boa tarde, doutora. Muito obrigada, presidente. Obrigada, excelências. Desembargadora presidente, me desculpe, é porque o sistema trava, e eu já tinha aberto esse 40, mas me apareceu outra coisa, eu sem olhar o nome, estava vendo outro resultado, por isso que eu demorei a lhe dar uma resposta. Obrigado. Por nada, desembargador.
O processo 45, o 020 14 59 55 2022, segunda Vara Civil da Acopiara. A desembargadora Joriza, né, andou pelo interior do Ceará todo nesta sessão. Então, é uma apelação civil, apelante Instituto de Previdência do município de Acopiara, apelada Luiz Alves de Araújo, de relatoria da desembargadora Joriza, acompanhada por mim pela desembargadora Iracema. É esse aqui mesmo, né? O 45. A sustentação será feita pelo doutor Antônio Diego Barbosa Melo. O doutor Antônio está presente? Sim, Excelência, estou aqui. Doutor Antônio, boa tarde. Boa tarde. Neste processo aqui, o voto é favorável ao seu constituinte, certo? É. Então, Vossa Excelência dispensa, né, aí a sustentação oral. Sim, dispensa, sim. Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada, ex ofício, quanto aos honorários sucumbenciais e aos consecutários legais. Certo. Muito obrigado. Boa tarde. O processo, a pauta 52, né, da pauta é o processo 02519 4531 2022, 7ª Vara da Fazenda Pública. Apelante, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP. Esse processo é de relatoria do desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, já acompanhado pelas desembargadoras Joriza e Iracema. A sustentação pelo Estado do Ceará será feita pelo doutor Luiz Felipe Chang Bangoim o doutor Rodrigo Arruda de Carvalho. Pelo apelado Diego Emanuel Farias Moura dos Santos, a sustentação será feita pelo doutor Vamário Soares Vanderlei de Souza. Então, vamos aqui com o doutor Luiz Felipe Chang Bangoim. Está presente. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Boa tarde, Excelência. Dispenso só uma pequena retificação. Antes de mais nada, eu represento o SEBRASP, no caso, e não o Estado, sim. Espera aí. O senhor representa o SEBRASP? Isso, exatamente, Excelência. Exatamente. Perfeitamente. O doutor Rodrigo... Tá certo. O doutor Rodrigo Arruda, representando o Estado, e o doutor Vamário, representando Diego Emanuel Farias Moura dos Santos, né? Então, são 3 sustentações. Começando pelo doutor Luiz Felipe. Pelo SEBRASP começa? Ok. Pelo doutor Luiz Felipe. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, dispenso. Pronto. Pelo prazo regimental de 15 minutos, a sua sustentação oral. Pois bem, Excelência, agradeço, cumprimento a todos, aos integrantes dessa turma, né, na pessoa da presidente.
aos demais colegas, né, e ao representante do Ministério Público presente, e ao doutor Rodrigo, né, que representa o Estado do Ceará. Bom, no caso, temos aqui uma ação judicial em que o candidato ele questiona o procedimento de heteroidentificação realizado, né? Essa é uma questão, excelências, que é corriqueira nos certames públicos, né? Temos feito um grande debate acerca do tema, né? Em que pese a heteroidentificação tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como um procedimento legal, por várias vezes os candidatos, quando inconformados com o resultado obtido, ingressam com ações judiciais. E é o que ocorreu no presente caso. Temos uma questão que foi determinado por sentença a realização de uma nova identificação, a qual o candidato foi submetido. Nós aqui do Sebrasp reiteramos que o resultado que deve ser apreciado é o resultado da primeira identificação e não aquela que é feita posteriormente, até porque nós defendemos que quando ela ocorre uma segunda identificação sob júdice, já há um enviesamento por parte da banca que conduzirá a avaliação, né? Nós entendemos que não há subjetividade, como alega o candidato no presente caso, não há uma falha na questão de fundamentação apresentada. A fundamentação apresentada na heteroidentificação, ela sempre se dá de forma simples para que seja mantida a objetividade do resultado, para que possa, de forma clara, recorrer, né, porque é sempre garantido aos candidatos, né. No caso, os candidatos são submetidos à banca de heteroidentificação e essa banca, ela avalia a questão fenotípica dos candidatos, né. Seriam formato do rosto, nariz, boca, textura do cabelo e não apenas a cor da pele, né. Se adotamos apenas a cor da pele como parâmetro, teremos aí uma cota que atenderá mais da metade da população brasileira, o que não é o foco das cotas que foram implementadas, né? Elas visam principalmente sanar questões sociais, né, de marginalização da população negra brasileira. Então, excelência, nós reiteramos a legalidade da heteroidentificação realizada, né, e para que seja desconsiderada a heteroidentificação feita em um segundo momento, que se deu única e exclusivamente por determinação judicial e não por revisão administrativa por parte do Sebrasp. Encerro aqui, excelências. Arruda de Carvalho. Isso. Obrigado, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sem problema. Pois. Só uma pergunta, o meu microfone está ativado aqui no sistema? Ah, tá ok, é porque apareceu ali para mim que eu estava no mudo, mas tudo bem. Obrigado, presidente. Cumprimento os integrantes desta colenda Câmara, demais presentes, servidores, ilustres representantes do Ministério Público. Muito boa tarde a todos. Falo, então, pelo Estado do Ceará. Somos um dos apelantes e buscamos, portanto, a reforma da sentença. Os fatos da causa, os fatos do processo já foram adequadamente retomados pelo advogado do Sebrasp, então vou me permitir aqui passar diretamente ao mérito da causa. E, quanto ao mérito, o certo é que as decisões impugnadas pelo candidato, elas se encontram devidamente fundamentadas, né? Tanto a primeira decisão que embasou o resultado preliminar da etapa de heteroidentificação, quanto a segunda decisão já analisando o seu recurso no momento posterior, ambas as decisões foram devidamente fundamentadas e apontam concretamente quais são os aspectos em que o candidato se distancia, em que os traços fenotípicos do candidato se distanciam daqueles que são esperados, daqueles de um candidato, de uma pessoa preta ou parda, um candidato que se enquadraria no direito às cotas. Não se trata aqui de decisão genérica. A decisão genérica que poderia se desdobrar numa falta de motivação é aquela que diz, por exemplo, julgo procedente com base na prova dos autos, indefiro o pedido pela insuficiência das razões, sem que se indique
o porquê de as razões estarem equivocadas. Aqui não. Aqui a banca ela indica em cada um dos pareceres apresentados aqueles aspectos em que o candidato deixa de se enquadrar no direito às cotas. E é claro que há aqui sempre algum grau de padronização, né, tendo em vista que é um concurso com muitos candidatos que se inscrevem pelas cotas que têm que passar pela fase de heteroidentificação. Então, isso já é esperado. Agora, essa circunstância ela não invalida por si só as razões apresentadas pela banca, que continuam lá no papel, nos dois pareceres. E sobre esse ponto, né, é sempre importante destacar nesses casos que, como já colocou o advogado da banca, não se julga apenas uma ou outra característica isolada. O que a banca procura é o conjunto das características e talvez pela falta de compreensão dessa ideia, essa matéria continue sendo tão judicializada. E, nesse sentido, também é preciso destacar que não é pelo simples fato de o candidato ele não ser branco, não ser uma pessoa branca enquadrada num padrão europeu, digamos, que ela passa automaticamente a fazer jus a concorrer pelas cotas. Nesse contexto, eu pego aqui uma referência do parecer da banca em resposta ao recurso do candidato, em que eles fazem referência aqui a um parecer, uma manifestação do Ministério Público Federal, e aqui eles vão bem no ponto que interessa. Eu me permito aqui fazer a leitura rapidamente, abre aspas. Considerar como parda toda a população brasileira que não seja evidentemente branca significa boicotar o espírito da lei, que é proteger indivíduos com fenótipos realmente vítimas de discriminação, ou seja, pretos e mulatos. A discriminação é social. Se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade, não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se desse modo a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. Aqui o caso tratava de universidades, mas naturalmente a gente pode transpor pela analogia das situações para o caso dos processos seletivos de ingresso nos serviços públicos, concursos públicos. É bem verdade, como já colocado aqui também, que o candidato, por força de uma decisão liminar, ele foi submetido a uma segunda avaliação, em que logrou ter a sua inscrição deferida. E aqui eu preciso fazer 3 observações. A primeira delas é que chegou a ser ventilado nos autos uma possível perda de objeto, mas não há como se falar em perda de objeto se a realização dessa etapa, numa segunda oportunidade, ela se deu de forma precária, né? Caindo a decisão que favoreceu o candidato, ela deixa de ter validade e, consequentemente, daí fica demonstrado o interesse recursal, tanto do Estado quanto da banca. O segundo ponto é que, partindo da premissa de que a decisão da banca ela foi rígida, ela foi devidamente fundamentada e não apresentava vício, então o candidato não teria esse direito a uma segunda chance de ser submetido à avaliação. E isso acarreta, primeiro, uma quebra das regras do edital, porque isso não está previsto, e acarreta também uma quebra na isonomia do certame. E o terceiro ponto é que existe na forma como a política das cotas, na nossa legislação, no edital, está formatada, existe uma certa deferência à autodeclaração do candidato. Ele não precisa obter a unanimidade na avaliação de cada comissão. De modo que o fato de ele ter sido aprovado nessa segunda oportunidade não demonstra por si só que ele recebeu o tratamento irrazoável, ilegal ou irrazoável naquela primeira oportunidade. Ou seja, ali não haveria de todo modo espaço para a intervenção do Poder Judiciário que pudesse dar substrato jurídico a essa segunda avaliação. Portanto, concluindo, essas são as razões pelas quais o Estado pugna pela reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Eu agradeço pela atenção de todos. A sustentação do doutor Romário Soares Vanderleite Souza, em sala, debatedor. Ele está em sala? Sim, entrou agora. Entrou?
Pronto. O doutor Vamário, ele representa aqui o apelado Diego Emanuel Farias Moura dos Santos. Doutor Vamário, o senhor dispensa a leitura do relatório? Mas sem som, sem. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Excelência, eu queria pedir pela ordem. Eu estou aqui terminando aqui, fazendo a defesa oral no TRF1, estou até de bata aqui. Ó. Eu queria pedir à senhora, se possível, se ele fosse o próximo processo. Não. Já estamos, né, praticamente ao final. E neste caso aqui, realmente não há prejuízo, né, ao seu constituinte, certo? Então, essa questão muito, né, judicializada ultimamente, da heteroidentificação, né? E o desembargador Luciano, Vossa Excelência, já foi acompanhado pelas desembargadoras Joriza e Iracema. Quer acrescentar alguma coisa, desembargador? Não, senhora presidente. Posso, né, proclamar o resultado? Sim. Então, a turma, por unanimidade, julgou os recursos de apelação parcialmente desconhecidos e, nesta extensão, parcialmente providos. Remessa necessária, conhecida e parcialmente provida. O processo de número 55 da pauta, né? O processo de número 080 70 34 16 2021. Quarta Vara de Execuções Fiscais, é uma apelação civil, apelante TIM Celular S.A., a sustentação será feita pela doutora Isis Silva Souza, de relatoria do desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, já acompanhado pelas desembargadoras Joriza e Iracema. A doutora Isis está presente, Davi? Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutora. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Pois a senhora, o prazo regimental de 15 minutos para sustentação oral. Tá ótimo. Boa tarde, excelência. Boa tarde, demais desembargadores, excelentíssimo desembargador relator. Prometo ser breve, porque a questão remanescente, nesse caso, diz respeito apenas à condenação da verba honorária sucumbencial. Só para contextualizar, trata-se de uma execução fiscal ajuizada pelo Estado do Ceará para a cobrança de um débito de ICMS de R$600 mil. Após o ajuizamento da execução, a apelante acabou optando pela quitação do débito através de um programa de parcelamento concedido pelo Estado. Em janeiro de 2022, nós noticiamos o pagamento informando a quitação do débito, que originariamente, num valor histórico, perfazia um montante de R$600 mil e foi pago pelo montante de R$228 mil, já englobando os encargos legais. Posteriormente, com a extinção da sentença, a apelante foi condenada novamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, dessa vez fixados sobre 10% sobre o valor da causa, que, conforme mencionado, perfazia um montante de R$600 mil históricos, para um débito pago no montante de R$228 mil, fato que deu ensejo à interposição do presente apelo. Eu só gostaria de destacar dois pontos que é exatamente o objeto do recurso, que a Lei 17.771, que instituiu o Refis, o artigo 19 dela já contemplava a destinação da parcela destinada aos honorários. Então, quando a apelante quitou o débito, ela, por sua vez, pagou os encargos legais que seriam posteriormente destinados num percentual para a parcela correspondente aos honorários. Então, se a apelante agora, nos autos da execução fiscal, no feito que foi movido para a cobrança do crédito tributário, ela for novamente compelida a pagar, ela estará pagando 2 vezes os encargos legais e acabaria incorrendo no bis in idem, que a jurisprudência acaba afastando na maioria dos casos. E
não só isso, caso Vossas Excelências assim não entendam, a gente fez um pedido subsidiário para que fosse, então, fixada a verba honorária sobre o proveito econômico, porque, nesse caso, há proveito econômico. O montante pago foi a título de R$228 mil. Agora, a apelante está sendo compelida a arcar novamente com os honorários sobre o valor da causa, que, de novo, histórico fazia R$600 mil e hoje deve chegar próximo a 1 milhão, 1,5 milhão. Então, além de ser, dessa vez, condenada judicialmente a pagar, ela ainda pagaria um montante que difere do proveito econômico da causa. Então, por essas razões, a apelante pede que seja integralmente provido o apelo, não somente para reformar a parcela da sentença que diz respeito à condenação dos honorários sucumbenciais, e caso assim não se entenda, seja parcialmente reformada para que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico. É só isso, Excelências. Muito obrigada pela oportunidade. Uma ótima tarde. Desembargador Luciano, posso proclamar? Por favor, presidente. A turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e desprovido. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Temos a apresentação de voto vista do SAGE. É um agravo de instrumento da 7ª Vara da Fazenda Pública, agravante Estado do Ceará, agravado espólio de Paul Gerard Wirtzbick de Almeida. Esse processo de minha relatoria, e na sessão de julgamento realizada em 16/10, ao proclamar, né, o voto, o desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. E assim foi adiado o julgamento para a sessão do dia 23/10. 23/10. Na sessão realizada, neste dia, foi adiada a análise para a sessão do dia 30. Na sessão de julgamento realizada no dia 30, foi adiada a análise para a sessão do dia 6 de hoje. E nesta oportunidade, o voto vista do desembargador foi divergindo, né, desta relatora. Em seguida, a desembargadora Joriza, provisoriamente, acompanhou a divergência. E, em seguida, né, eu trago aqui o meu entendimento, que após análise do voto apresentado pelo excelentíssimo desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, reformulo meu voto inicialmente apresentado para aderir ao posicionamento de divergência. E eu trago aqui, né, a nova emenda já está feita e desnecessário fazer a leitura, senhor. Com certeza. Então, o resultado proclamado agora é a turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do excelentíssimo, né, desembargador Luciano Lima Rodrigues, aderido pela relatora. Foi adiado para o quórum ampliado SAGE, o de número 17, é uma apelação 0050 043/18/2021, Vara Única da Comarca de Graça. Apelante Edna Ximenes Félix é apelada prefeita do município de Graça. De relatoria da desembargadora Iracema, o voto da... Desembargadora... foi adiado. Não, é o seguinte, na realidade, eu mandei um chat para a desembargadora relatora, a desembargadora Iracema, ela me respondeu com uma ponderação, e assim, eu vou pedir vista, né, não que eu discorde integralmente, mas eu queria fazer uma comparação entre os argumentos que eu estava utilizando e os outros que ela trouxe inclusive decisões judiciais nesse sentido. Então, assim, eu peço vista, né, nessa intenção apenas de olhar com mais cuidado as indicações que ela fez no chat me respondendo. E desde já agradeço a ela a atenção. Então, aqui, né, o pedido de vista deferido, né?
os adiados do SAGE, embargos de declaração civil, uma série de 40624-21-2009, primeira vara da comarca de Quixeramobim. O 6, um agravo de instrumento de número 0629-233-82-2022, 12ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. O 7, o de número 0279-506-30-2022, 29ª Vara Civil da comarca de Fortaleza. O 23, apelação e remessa necessária, de número 0024-789-80-2007, 5ª Vara da Fazenda Pública. Os adiados do PJE, o de número 1 da pauta, né? O 3001149, 35-2023, 35.2023. Aqui é um agravo de instrumento. O 2 é o de número 0005934-28-2017, uma apelação cível. O 3, o de 021-61-7307-2022, uma apelação. E assim, dando graças a Deus, né? E perguntando aos senhores se mantêm os votos provisórios, né, aqui declinados. Mantenho, sim, desembargador. Mantenho, presidente. Jorizo, desembargador Iracema. Mantenho, presidente. Obrigada, desembargadora. Dou por encerrada essa sessão de, eu acho que tinha 20 sustentações orais. Muito obrigada a todos. Desembargador Iracema, cansadinha, não está? Também. Desacostumado, viu? Nós estamos realmente, graças a Deus, a gente encerra. Tu já me disse. Eu